Olá, tudo bem? Estou no Unisagrado e vim fazer a demonstração da técnica de massofilaxia, que é a técnica de massagem facial clássica. O primeiro passo é nós vamos friccionar as mãos. Essa ação de friccionar vai trazer um aquecimento, deixando as mãos mais confortável para o toque. Num primeiro momento, eu vou posicionar as minhas mãos na região do trapézio da minha cliente. Levanta um pouquinho, pode deitar. Percebam que a minha mão está na região, então, do trapézio. E eu vou fazer uns movimentos, depois eu mostro para vocês, com as pontas dos meus dedos. Conforme eu vou fazendo, eu vou subindo a região do trapézio. Eu tenho que notar se a minha cliente, ela fica confortável. Ela não pode ficar com os ombros arqueados. O movimento que eu fiz, então eu acoplei a mão na região do trapézio e aí eu fiz movimentos com a ponta dos meus dedos. Vocês vão perceber, quando praticarem, que não dá para fazer muitos movimentos, porque a pressão, o peso da cliente vai acabar dificultando. Então, os movimentos realmente são movimentos leves com as pontas dos dedos. Depois, eu vou sair da região próxima ao pescoço e vou fazendo movimentos de amassamento. Eu posso trabalhar tanto com o meu polegar, tá? Na região dos ombros, quanto com os outros 4 dedos e com o polegar na região superior. Esse primeiro momento é um momento onde a gente vai estar fazendo um breve relaxamento dos nossos clientes. Eu não fiz nenhuma aplicação de veículo. Eu só estou utilizando mesmo o contato da minha mão com a pele da cliente. Agora eu vou trabalhar a região do pescoço, fazendo movimentos ou com o polegar, ou com o dedo médio e o indicador. Cuidado com a pressão que vai colocar nessa região, porque é uma região que fica facilmente avermelhada. Percebam que eu estou fazendo movimentos pontuais. Eu não estou fazendo um deslizamento, porque se eu fizer o deslizamento, aumenta a chance de eu deixar essa região avermelhada. Fiz de um lado, viro delicadamente o rosto da minha cliente e faço do outro lado. A quantidade de repetições de cada movimento vai ser variável. Quais vão ser as variáveis? O tempo que eu tenho para fazer a massagem, não existe um tempo fixo. Esse tempo vai depender do meu objetivo e do protocolo que eu for estar utilizando. Posiciono o rosto da minha cliente novamente no lugar. Pego o meu veículo, no caso aqui eu estou utilizando um creme facial, mas poderia utilizar um sérum, poderia estar utilizando algum óleo específico ou até mesmo alguma máscara que que tenha essa função de massagear. Vou pegar o veículo e vou aplicar, eu ainda não vou espalhar, ok? Divido nos meus dedos e vou aplicar, fazendo uma sequência da região do colo até a região frontal, até a região da testa. Então, coloco um pouquinho de veículo na região do colo, na região do pescoço, na região da papada. Aplico um pouco na região mentoniana do queixo, na região malar, na região do nariz
e na região frontal, na região da testa. Depois eu venho, vou aplicar um pouquinho de veículo nas minhas mãos e vou fazer um movimento de fricção para deixá-las lubrificadas. E agora eu venho fazendo essa mesma sequência, fazendo o deslizamento. A técnica de deslizamento, ela serve para espalhar o veículo que eu vou estar utilizando. Se atentem sempre em realizar os movimentos de forma ascendente, ou seja, de forma para cima. É importante que a minha cubetinha, que o meu potinho, ele tenha uma quantidade maior de veículo, porque caso esse produto ele seque no rosto da minha cliente, ou se a pele dessa cliente for desidratada, que eu tenha mais produto para aplicar se for necessário. Percebam que eu estou fazendo, então, eu estou espalhando esse produto com movimentos de deslizamento. Eu não preciso que o produto seja completamente absorvido, ok? Se for necessário, eu posso pegar mais produto e espalhar novamente. É importante ter o conhecimento prévio desse veículo, desse produto, e saber se ele tem uma secagem mais rápida ou se ele consegue perdurar por mais tempo na pele. Conforme eu chego na região frontal, eu vou começar a atuar com os movimentos. O primeiro movimento vai ser um movimento de deslizamento ascendente, ou seja, eu vou trazer esse tecido para cima. Eu vou sair da região central da glabela, trabalhando ou com os polegares ou com o dedo indicador e dedo médio. Isso cada pessoa vai ter uma habilidade, vai escolher o que prefere. E vou fazer movimentos ascendentes. Saio da região central e vou para a região lateral. Volto para a central e vou para outra região lateral. Esse movimento, ele tem que ter uma pressão moderada. Ele não pode ser um movimento tão sutil e não pode ser um movimento onde eu coloque uma força muito grande. Tem que ser um movimento confortável. Lembrando que cada cliente tem um limiar de dor. Tá tudo bem? Tá confortável? Depois eu vou trabalhar novamente do centro, só que agora eu vou fazer um movimento de deslizamento na horizontal. Então eu vou sair do centro e os meus dedos, as minhas mãos vão trabalhar sentido lateral. Eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando em linhas, ok? Então eu consigo fazer 1, 2, 3 ou 4 linhas, dependendo da testa do meu cliente. Vou fazendo essas linhas também de forma ascendente, então saio próximo à região da sobrancelha, faço uma linha medial e faço uma linha próxima à região do couro cabeludo. Chegando sempre na região das têmporas. Devido aos movimentos, é normal que a pele da cliente ou do cliente, ela fique mais avermelhada. Algumas peles são mais sensíveis e aí a gente precisa notar se esse excesso de vermelhidão não significa que a minha pressão está ficando muito forte. Agora eu vou fazer movimentos aspiralados, ok? Saindo da região central e fazendo círculos até a região temporal. Eu vou trabalhar também em forma de linhas. A única diferença é que eu vou modificar o movimento
Ao invés de ser um movimento de deslizamento retilíneo, eu vou fazer esse movimento de deslizamento aspiralado ou em círculos. Gostoso? A cliente relatou que esse movimento é gostoso. Vocês vão perceber que cada cliente vai gostar de algum tipo de movimento. E quando a cliente relata que gosta, ou se a gente perceber que a cliente se sentiu desconfortável com algum tipo de movimento, a gente pode realizar mais ou menos repetições desse mesmo movimento. Os produtos que secam com mais facilidade na pele, eles podem causar eles podem ficar com um aspecto como que eu posso explicar? Eles podem soltar, com o atrito, com os movimentos que a gente vai fazendo, eles podem soltar da pele desse cliente e aí aparecer como se fossem pequenas sujidades. Na verdade, é o produto que secou e que com o atrito das mãos, ele gerou, então, esse gruminho. Agora, nós vamos fazer um movimento de rolamento. O rolamento, eu vou pinçar o tecido e vou rolar. Eu vou trabalhar com as duas mãos. Então, ó, eu pinço esse tecido. Vocês vão perceber que na região da testa é difícil fazer esse pinçamento, mas nas outras regiões é mais fácil, porque eu consigo tracionar mais o tecido. Eu vou pinçar, então, fazer uma tração entre o polegar e o dedo indicador, e eu vou caminhando com os meus dedos e levando esse tecido com o polegar, ok? Eu vou sair do centro para a lateral, do centro para a outra lateral. É interessante que eu me posicione mais lateralmente a minha cliente. Então, eu vou sair daqui, eu vou trabalhar em linhas também, pinço o tecido e ando. Pinço outra linha e ando. Pinço outra linha e ando. Ambos os movimentos vão ter o objetivo de fazer uma vasodilatação local e trazer um aporte de oxigênio e de nutrientes para essa pele. E agora eu vou me posicionar do lado inverso. Saio da região central e caminho lateral. Faço um pinçamento e ando. Ok? Agora nós vamos mudar de movimento. Nós vamos trabalhar com a região dos olhos. O primeiro movimento que eu vou fazer é um movimento de estiramento da região aqui da glabela e das sobrancelhas. Então, eu vou posicionar a minha mão como se fosse uma tesourinha. Uma vai ficar, o dedo indicador normalmente vai ficar acima e o dedo médio abaixo. E eu vou fazer uma tração. Pense o seguinte, que na região da glabela, essa cliente não tem rugas, mas pense que as clientes normais, de pele mais madura, elas possuem a ruga na região da glabela. Então, com esse movimento, eu vou fazer um estiramento desse tecido e, consequentemente, eu vou estar ativando a circulação local.
Agora, dando sequência, eu vou fazer um movimento no orbicular dos olhos. Eu vou sair do interno e vou fazer esse movimento em sentido externo, voltando e completando esse movimento de rotação. As minhas unhas, as unhas do profissional, elas devem estar curtas. Se as unhas estiverem compridas, eu não oriento chegar muito próximo à área dos olhos do cliente, porque posso machucar, posso lesionar. Percebam, então, que eu estou trabalhando bem dentro do orbicular, ok? Principalmente nessa região inferior, eu estou trabalhando a região da olheira, para trazer um aumento de circulação local. Oriente sempre nesse movimento que a cliente fique com os olhos fechados. Na mesma região, eu vou realizar o movimento de tamborilamento, ou seja, eu vou batucar os meus dedos pela região. Por ser uma região menor, eu vou trabalhar com 2 dedos, quem preferir pode trabalhar com um dedo só. Nas primeiras tentativas de realizar esse tipo de movimento, as mãos vão ficar descoordenadas, mas com o passar das práticas, vocês vão sentir que elas acabam ficando coordenadas. Normalmente, a mão que o profissional tem habilidade é a mão que mais vai fazer o movimento corretamente e a outra vai ficar um pouco bobinha, né? Vai ser um pouquinho mais difícil de realizar o movimento. Esse movimento de tamborilamento, ele serve para ativar a circulação local. Depois desse movimento, seguindo então a anatomia facial, eu vou fazer um movimento na região do nariz. Vou sair da região da base nasal, aqui da região da glabela, e vou descer o dorso do nariz. Chegando na ponta, eu vou descer a ponta. Cuidado para não apertar e para essa cliente ficar sem ar, ok? Então, desço região do dorso, desço aqui na abinha do nariz e subo. Eu vou fazer um triângulo. Roberta, qual é o objetivo de realizar a massagem no nariz? Em si, também vai trazer um incremento de circulação local, uma vasodilatação, porém é só para ele não ser a única região anatômica a não receber a massagem. Quando eu finalizo o movimento, o que eu vou fazer? Vou parar na região das bochechas ou na região malar. A mesma sequência que eu trabalhei na testa, eu vou trabalhar na região da bochecha da minha cliente. Então, o primeiro movimento é o movimento ascendente, para cima. Eu vou sair próximo do nariz e vou chegar até a região pré-auricular. Vou trabalhar com ambas as mãos, fazendo movimentos ascendentes. Depois que eu trabalhei um lado, eu viro e trabalho o outro lado, o mesmo movimento. Não sei se dá para perceber no vídeo, mas esse creme secou um pouquinho, nós estamos com o ar-condicionado ligado, isso é um fator que vai ressecar no próprio veículo.
ele secou e aí conforme eu estou fazendo os movimentos, ele está gerando esses pequenos gruminhos. Não tem problema nenhum, se for necessário, depois eu aplico mais produto e no final da massagem eu pego uma gaze seca e retiro esses gruminhos que foram formados. Agora eu vou trabalhar com ambas as mãos juntas, fazendo movimentos de deslizamento em linhas horizontais. Então, eu vou sair bem próximo aqui à região dos olhos e vou deslizar até a região pré-auricular. Vou trabalhar em formas de linhas por toda a face. Então, saio próximo aqui à região dos olhos, vou descendo essas linhas, né, com movimentos horizontais, até chegar na região do mento, onde eu faço uma linha maior. O próximo movimento é o movimento aspiralado. Agora eu vou trabalhar com o movimento de rolamento. Vou trabalhar em linhas também, vou sair próximo à região dos olhos e vou em sentido pré-auricular. Percebam que, diferentemente da região frontal, nessa região a gente consegue pinçar, né, uma maior quantidade de tecido. O mesmo movimento que eu fiz de um lado, eu faço do outro, lembrando sempre que se eu for posicionar a cabeça da minha cliente, eu tenho que fazer de forma delicada. Depois, nós vamos trabalhar com movimentos na região da boca. O primeiro movimento vai ser o movimento de tesoura, onde eu vou pegar e vou posicionar minhas duas mãos como se fosse uma tesoura, o dedo indicador acima e o dedo médio abaixo. Se atentem sempre se a boca da cliente não está muito desidratada. Pois se ela tiver, conforme a gente faz esse movimento, a boca acaba sendo estirada. E aí pode rachar e chegar até sangrar. Caso ela esteja desidratada, a pressão do movimento deve ser menor.
Depois, nós vamos trabalhar com um movimento em forma de 8, onde a gente vai circular a boca e circular o mento, e vai subir circulando o mento e circulando a boca. Ok? Agora nós vamos trabalhar a região cervical, a região do pescoço. Não são todos os movimentos que a gente consegue fazer nessa região, porque é uma região um pouquinho mais clara e que traz uma sensibilidade dependendo dos movimentos. O primeiro movimento que a gente vai trabalhar é um deslizamento mais intenso da região da papada, onde a gente vai fazer a marcação da região malar da cliente. Então, perceba que esse movimento, o meu dedo indicador, ele sempre vai pressionar a ossatura dessa cliente para deixar essa região mais demarcada. Olha que interessante, a Vanessa está, que é a nossa modelo, com um brinco em forma de bolinha. Esse brinco eu não tenho a necessidade de pedir para que ela tire. Porém, se ela tivesse com um brinco mais comprido, ou principalmente se ela tivesse com um brinco em formato de argola, e o meu dedo conseguisse entrar nessa argola, seria necessário que eu pedisse para ela tirar. Porque podem ocorrer algumas... pode ocorrer algum acidente e eu tracionar sem querer esse brinco, causando uma lesão ou até rasgando a orelha desse cliente. Então, sempre na estética facial a gente tem que se atentar a isso. Depois, o próximo movimento que nós vamos realizar na região da cervical é o movimento ascendente. Então, eu vou sair da região central sem tracionar essa região, né, com uma forma mais leve e vir para a lateral. E depois eu vou fazer movimentos em linha, também sem tracionar a região central do pescoço. Posso trabalhar com os movimentos aspiralados? Até posso, mas vocês vão perceber que acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque essa pele ela não tem tanta firmeza. Quanto mais flácida for a pele, mais difícil vai ser de realizar esse movimento. Já o movimento de pinçamento e deslizamento, o movimento onde a gente faz um rolamento, esse nós não vamos realizar na região do pescoço. Vamos passar para a região do colo. Sempre estou lubrificando as minhas mãos, né? Porque algumas regiões o veículo já secou. Vou fazer uma leve aplicação de veículo novamente para ter um deslizamento. Eu não posso colocar muito produto, porque senão eu não vou conseguir ter uma tração. Se tiver muito produto, minha mão vai deslizar com muita facilidade e aí eu não vou conseguir que tenha essa vasodilatação. O primeiro movimento que eu vou realizar é o movimento saindo do centro da região do colo e fazendo movimentos ascendentes. Trabalho lateral, volto, trabalho outra lateral.
eu consigo trabalhar com toda a minha mão, com todos os meus dedos, mas caso o colo da cliente for menor ou se ela não tiver tirado ou abaixado a blusa, a camiseta, a gente pode realizar movimentos mais localizados também. Depois eu vou realizar um movimento de estiramento na horizontal. Então eu faço um movimento de deslizamento em pressão horizontal. Percebam que eu estou trabalhando em linhas também. Tá confortável? Tá muito forte? Não, tá tranquilo. Sempre questione o cliente, cada cliente vai ter uma sensibilidade, vai ter um limiar de dor, e acredito que esteja dando para vocês perceberem que a região ela fica mais avermelhada. Depois eu vou fazer os movimentos em forma de aspiral, trabalhando também em linha. Algumas pessoas preferem trabalhar com luva. Acaba sendo opcional. No caso da minha cliente, ela está com a pele íntegra, eu higienizei a pele dela previamente e higienizei as minhas mãos também. Caso essa cliente ela esteja com a pele não íntegra, por algum machucado, alguma lesão, ou eu tenho que realizar a técnica com luva, ou eu tenho que avaliar se essa pele pode receber tal procedimento, dependendo da lesão que pode estar ali na região onde eu vou estar trabalhando. Depois eu vou realizar o movimento de rolamento, onde eu saio do centro, indo para a lateral, trabalhando em formas de linhas. Então, eu pinço o tecido e caminho. Pinço e caminho. Ok? Eu já trabalhei com todos os movimentos. Agora eu vou fazer a finalização da massagem. Vou aplicar mais veículo na minha mão e vou fazer um deslizamento completo de todo o rosto, em todo o rosto da cliente. Então, eu vou sair da região do colo. Percebam que eu junto as minhas mãos e abro na região central, venho para a região dos ombros e faço esse movimento de deslizamento. Depois eu faço esse mesmo movimento na região do pescoço com uma pressão muito menor.
faço esse movimento? Divido o rosto em 3 partes, né? E faço esse movimento nessas regiões. Posso fazer quantas repetições, né? O tempo que eu tiver deixar. No caso aqui, eu vou fazer 3 repetições. É interessante que no momento da massagem, a luz do ambiente, ela esteja com uma menor intensidade, que uma música relaxante ou uma música mais aconchegante seja colocada e até pode ser colocado no ambiente a utilização dos óleos essenciais com a função terapêutica da aromaterapia para trazer um aconchego, um ambiente mais relaxante para a cliente. Para finalizar a massagem, nós vamos fazer aquele primeiro deslizamento que nós fizemos no início da técnica. Vou deslizar, vou subir, vou trabalhar bochecha, vou subir nariz, vou trabalhar testa, vou fazer movimentos circulatórios na região temporal e vou descer sem pressão, ok? Com o lado oposto das minhas mãos. Faço esse movimento novamente. Paro na região temporal, faço movimentos circulares e desço. E mais uma vez para finalizar. Depois de fazer esse deslizamento completo, nós vamos trabalhar com movimentos de despertar, com 2 movimentos. Agora eu vou trabalhar com o pinçamento, onde eu vou fazer movimentos rápidos, pinçando esse tecido. Não é um beliscamento, tá? É somente um pinçamento e ele serve para trazer um aumento de circulação local e serve para o despertar da cliente. Então, até aqui, os movimentos, eles foram mais relaxantes. Agora eu preciso que essa cliente ela desperte da massagem, né? Não necessariamente ela estava dormindo, mas preciso que ela sinta que a massagem acabou para dar prosseguimento na técnica ou para finalizar o procedimento em si. Desço também fazendo pensamentos. E agora eu vou fazer o tamborilamento. Ok? Para finalizar, eu venho na região do ombro e trabalho a região do colo e a região do ombro 3 vezes. E aí, nós finalizamos a nossa técnica de massofilaxia clássica. Existem outras técnicas, existe a técnica de massagem facial modeladora, onde eu vou ativar ainda mais a circulação, e também existe técnica de drenagem linfática, onde vai ser mais calmo e visando outros benefícios. Essa técnica é a técnica clássica, onde a gente utiliza os movimentos clássicos da massofilaxia. Compreendendo esses movimentos e criando habilidade com essa técnica, vocês podem deixar ela mais rápida, os movimentos mais vigorosos,
E também vocês conseguem deixar esses movimentos mais lentos e também com uma menor pressão, ok? Agradeço a minha modelo, Vanessa, que aceitou ser modelo desse vídeo e espero que vocês treinem na casa de vocês a técnica de massofilaxia.